Desde os primórdios da humanidade, o homem sempre olhou para a escuridão com medo e fascínio. O medo é antigo como o fogo. E o fogo foi a primeira tentativa de afastar o que vivia nas sombras. Toda a civilização criou seus próprios rituais para compreender o desconhecido, para dar sentido ao que acontece quando o coração para de bater e o corpo esfria. O Halloween, hoje lembrado por doces, fantasias e festas, nasceu dessa antiga necessidade humana de compreender a morte e talvez de fazer as pazes com ela. O que hoje é uma celebração colorida e divertida, foi um dia de rituais sagrados, fogueiras místicas e espíritos errantes. Esta é a verdadeira história do Halloween, um caminho que começa nas colinas da Irlanda, atravessa séculos de fé, medo e transformação, até se tornar uma das festas mais populares do planeta. Seja bem-vindo ao Art History, o canal onde o passado ganha voz e forma. Se você ama descobrir o lado oculto da história, inscreva-se, curta, compartilhe e prepare-se para viajar por uma noite em que a linha entre vivos e mortos se dissolve. A história do Halloween começa há mais de 2000 anos, com o povo celta, que habitava as regiões onde hoje estão a Irlanda, o Reino Unido e parte da França. Para os, o ano era dividido entre a luz e a escuridão, o verão e o inverno. O 31 de outubro marcava o fim do verão, a colheita das últimas plantações e o início de um período sombrio, frio e incerto. Essa data era chamada de Samhain, menos palavra que significa fim do verão. Eles acreditavam que, nessa noite, o véu que separa o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava mais fino. Os espíritos retornavam à terra, menos alguns, para visitar suas famílias, outros para se vingar, ou simplesmente vaguear entre os humanos. Para proteger-se, as pessoas acendiam grandes fogueiras e usavam máscaras assustadoras, acreditando que, assim, confundiriam os espíritos malignos. Ofereciam comida e bebida às almas perdidas, para apaziguá-las. E, enquanto o fogo ardia, os druidas, sacerdotes celtas, realizavam rituais de adivinhação, tentando prever o futuro das colheitas e das tribos. Era uma noite de respeito, temor e conexão com o invisível. O Samhain era mais do que uma festa. Era um rito de passagem entre dois mundos. Séculos depois, o mundo celta começou a se transformar. Com a chegada do cristianismo, muitas antigas tradições pagãs foram reinterpretadas pela Igreja. No século VIII, o Papa Gregório III decidiu instituir o Dia de Todos os Santos em 1º de novembro, uma data para celebrar aqueles que viveram na santidade. O dia anterior, 31 de outubro, passou a ser chamado de All Hallows Eve, menos a véspera de Todos os Santos. Calm o Tempo. Essa expressão foi sendo contraída na língua inglesa até se tornar o que conhecemos, Hoje, Halloween. A festa pagã foi assim cristianizada, mas mesmo com um novo nome e novo propósito, os costumes antigos resistiram. As pessoas ainda acendiam velas para guiar as almas. Ainda usavam máscaras e faziam banquetes noturnos. E os ecos do Samhain permaneceram, escondidos sob as vestes do cristianismo, na Irlanda, Escócia e País de Gales. As duas tradições, paga e Cristo, se misturaram de forma inseparável. A Noite dos Mortos nunca desapareceu. Ela apenas ganhou outro nome. Uma das histórias mais conhecidas associadas ao Halloween é a Landa, de Jack Allan. Segundo a tradição irlandesa, Jack, um homem esperto e beberrão, enganou o próprio diabo 2 vezes. Quando morreu, não pôde entrar nem no céu, por causa de seus pecados, nem no inferno, por ter enganado o demônio, o diabo. Zombando dele, dou-lhe apenas uma brasa para iluminar o caminho eterno. Jack colocou a brasa dentro de um nabo oco e passou a vagar pelas trevas, como um espírito condenado. Quando os imigrantes irlandeses chegaram à América, descobriram que lá havia abóboras, muito mais fáceis de esculpir, e assim, o Jack-o'-lantern se transformou em Jack da Lanterna, o símbolo do Halloween moderno. No século XIX, milhões de imigrantes irlandeses e escoceses chegaram aos Estados Unidos, levando consigo suas histórias, superstições e tradições. No novo continente, o Halloween começou como uma celebração simples, rural, centrada nas comunidades locais, mas com o passar dos anos, ganhou novos elementos e significados. As antigas oferendas aos espíritos deram lugar ao costume de bater de porta em porta pedindo doces, o famoso trick or treat, expressão que significa gostosuras ou travessuras. As máscaras e fantasias deixaram de ser apenas símbolos de proteção e
ritual e se tornaram diversão. A partir do século XX, o Halloween ganhou força como celebração nacional nos Estados Unidos. E depois, com a força do cinema e da cultura pop, se espalhou pelo mundo. Filmes, séries, livros e animações transformaram o antigo ritual celta em um fenômeno global. Hoje, o Halloween é celebrado em mais de 50 países, misturando o medo e o riso, o passado e o presente, o real e o imaginário. Mas o Halloween não é apenas uma festa de fantasias. Em seu núcleo mais profundo, ele fala sobre a finitude da vida e a necessidade humana de dar sentido ao desconhecido. As abóboras representam a luz que guia na escuridão. As máscaras simbolizam o medo e a coragem de enfrentá-lo. O trick or treat é, de certa forma, uma herança dos antigos rituais de oferenda. Ainda oferecemos algo aos que batem à nossa porta. Mesmo que agora sejam crianças fantasiadas e não almas perdidas, o Halloween sobreviveu porque toca algo essencial na alma humana. A mistura entre curiosidade, medo e encanto diante da morte. O Halloween é uma lembrança ancestral de que a vida e a morte caminham lado a lado, que o medo pode ser enfrentado com humor, arte e imaginação. De rituais nas colinas da Irlanda, as festas iluminadas das grandes cidades. O Halloween é uma prova de que os símbolos podem mudar, mas as perguntas humanas permanecem. Que é a morte? Que há além do véu? Talvez o Halloween exista justamente para que, ao menos uma vez por ano, possamos rir do que mais tememos e celebrar o mistério de estar vivo. Porque no fim, toda chama que brilha na escuridão é um ato de resistência. Se você gostou dessa viagem pela história e pelos significados do Halloween, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Inscreva-se no Art History para continuar explorando os segredos da humanidade, onde o passado não é apenas lembrado, é revivido, sentido e compreendido. Até o próximo vídeo e feliz Halloween!